viram aí o nome do tema de hoje, né? E gostaria de conversar com vocês um pouquinho justamente a respeito disso, sobre a velocidade dos acontecimentos no nosso planeta e as mudanças que estão acontecendo de uma forma tão rápida que a gente perde completamente a noção, né? Então, qual de nós que não está sentindo que, nossa, o ano de 2015 passou, né? Voou. Eu já estou nas sacolinhas de novo. O Rogério já está fazendo aniversário hoje. Eu já estou fazendo aniversário amanhã. E esse ano eu até lembrei que o Rogério fazia aniversário hoje. Às vezes o ano demora tanto para passar e eu já me esqueço, eu sou muito ruim para data, né? E esse ano eu até lembrei, eu falei, então deve ter passado mais rápido mesmo, que eu até lembrei. Então é impressionante, gente. Todo mundo tem comentado dessa velocidade que a gente tem percebido. Alguns estudiosos dizem realmente que existem alguns fenômenos, né, que eles chamam de efeito Schumann, que é uma coisa complicada a respeito de uma força eletromagnética que existe dentro da Terra e que ela parte de uma determinada velocidade, que essa velocidade está mudando, essa força eletromagnética está relacionada com a Terra e com a gente. Então, são explicações científicas bem complicadas, né, que a gente não se aventura, porque é bem complicada para a gente. Mas, uma coisa é fato, né? A gente percebe que a quantidade de informações, que o avanço da tecnologia, que essa proximidade das pessoas do mundo, né, do nosso planeta, o que está acontecendo ali já acontece aqui no mesmo instante, não é daqui a pouco, fez com que tudo ficasse mais acelerado, porque a hora continua a mesma, o minuto continua o mesmo, né? Nada mudou, a Terra continua girando na sua velocidade, enfim, mas a gente tem a sensação de que as coisas estão mais aceleradas. Isso torna nós mais acelerados, ou talvez ao contrário, pelo fato de nós estarmos mais agitados, mais ansiosos e mais acelerados, a gente percebe, imagina que a coisa esteja andando um pouco rápido. Eles dizem até que as pessoas de um pouco mais de idade, isso os cientistas dizem, acreditam e sentem que o tempo passa mais rápido. Parece que a criança que está lá esperando o Natal e ela é pequenininha e viveu pouco ainda, então demora, e quando vem o próximo Natal, meu presente de Natal está demorando, né? E nós que já passamos da meia idade, né, a gente, como já viveu muito, a gente sente que está indo cada vez mais rápido, né? Que a gente está chegando mais próximo de algum lugar, né? Então, coisas para a gente refletir. Não sei o que apareceu isso aqui. Tirei daqui. Bom, então, ainda em relação a informações, existe um consenso de todos os produtores e editores em relação à leitura hoje em dia. As pessoas têm feito livros, revistas e artigos mais curtos, porque se constatou que as pessoas não têm tido paciência para ler, né? Isso é uma coisa muito séria mesmo, né? Essa falta de paciência para ler deve estar se refletindo numa falta de paciência em outros âmbitos também. Então, esse escritor, chamado Cal Honoré, ele é um canadense, ele escreveu um livro que se chama Devagar, né? E ele prega que existe uma epidemia de velocidade, que a gente quer as coisas rápidas, né? A gente quer tudo para ontem, essa geração zip-zap, né, do apertou o botão e a coisa funcionou. E é verdade, se o Valdir estivesse aqui, ele poderia atestar. Lá no consultório a gente tem um site que foi feito há 5 anos atrás, né? E nesse site a gente colocou uma série de informações. Tinha lá o currículo de cada profissional, artigos científicos, um artigo que eu escrevi, que era uma abertura do site, enfim, tinha bastante texto, né, e tal. Isso há 5 anos atrás. E aí eu fui fazer uma renovação desses programas de internet para fazer propaganda. O camarada falou para mim, olha, esse teu site já está totalmente obsoleto. Eu falei, eu imagino, tem 5 anos, mas por quê, né? Eu falei assim, porque ele tem muita informação e ninguém mais lê nada. As pessoas querem uma coisa de forma diferente. Aí eu falei com o Valdir, e o Valdir me mandou como é um modelinho de site hoje em dia. E ele mandou exatamente nos moldes que as pessoas estão fazendo e é o que as pessoas veem hoje em dia. Ou seja, são só imagens. Tum, 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 rapidinho, para você abrir no teu celular, para você abrir no teu computador. E quem tiver paciência de abrir texto, clica lá no íconezinho e aí vai aparecer o professor
profissional, alguma especialização. As pessoas querem informação em segundos, através de imagens, né? Porque não podem perder tempo. A argumentação é essa, a gente não pode perder tempo. Um outro dado importante, fez esse camarada, o Edward Denner. Ele diz que os processos no nosso mundo eles estão mais rápidos. Para você perceber isso, basta você dar uma voltinha no shopping para entender essa pressão. Você dá uma olhada nos eletrodomésticos, de uma forma geral, e hoje em dia você não encontra, segundo ele, nem um espremedor de laranja, nem um celular mais lento que o modelo anterior. Então, o espremedor de laranja vai ser mais rápido e o celular também. Então, tudo caminha nessa velocidade 2. Então, uma pergunta, né? A tecnologia veio para que a gente pudesse facilitar as nossas vidas e assim nos sobrasse mais tempo, né? Então, eu tenho o banco, agora pelo computador não preciso ir até o banco, né? Eu tenho mais tempo. Eu posso pedir a pizza pelo telefone, não preciso ir lá na padaria, esperar o camarada meter a pizza no forno e me entregar, ganho mais tempo. Teoricamente deveria ser assim. A tecnologia está nos ajudando, está nos trazendo uma série de coisas para que a gente ganhasse mais tempo, mas não. O que acontece é que quanto mais tempo tem, mais coisas a gente vai enfiando no nosso tempo. E aí a pergunta é, que coisas são essas, né? São coisas boas, né? Quando me sobra mais tempo, eu vou ler um bom livro, eu vou me dedicar ao meu espírito, eu vou pensar na minha evolução, na minha alma, na minha melhora. Não. Quanto mais tempo a gente tem, mais coisas a gente enfia. Que coisas são essas normalmente? Mais trabalho, né? Mais compromissos, mais atividades que vão o quê? Me deixando mais acelerado, mais rápido, com menos tempo, com menos paciência, né? Bom, o Mário Sérgio Cortella, que é um educador, um filósofo contemporâneo, já foi secretário de Educação em São Paulo, ele conta uma história bem interessante. Ele diz assim, ele tem 61 anos, quando ele era mais jovem, quando ele era garoto, né, morava no Paraná, ele faz uma planta baixa de como era a casa dele. Então, na casa dele, na sala da casa dele, tinha uma grande mesa para 12 pessoas, porque a família era grande. Tinham várias cadeiras dispostas em círculo, né? E no canto dessa sala, que era uma sala de estar e uma sala de jantar, tinha um oratório com algumas imagens, o pessoal fazia suas orações e tal, não sei o quê. Aí um belo dia, o pai dele chegou de jipe lá no Paraná, né, Terra Roxa, não sei o quê, chegou com uma caixa na mão. E ele até brinca que todos os filhos saíram da casa para abraçar o pai, porque era um momento bacana, né, quando o pai chegava em casa, né, os filhos estavam felizes. Hoje em dia é o contrário, né, quando o pai chega, o filho corre, se esconde, porque lá vem bronca. E ele conta isso, que naquele tempo se tinha prazer, embora um irmão reclamasse para o outro, meu irmão me bateu, não sei o quê, mas estavam felizes porque o pai estava chegando. E o pai vinha com uma caixa nos braços. Quando ele abriu a caixa, era uma televisão daquelas Telefunken, preta e branca. E ele disse que daquele momento em diante, a casa dele e o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Então o que aconteceu? Aonde era o oratório, colocou-se a televisão, né? E as cadeiras que estavam dispostas em círculos foram viradas para frente da televisão. E aquele vizinho que vinha toda noite conversar com a família e tal, passou a não ser muito bem-vindo, porque ele vinha e queria sentar também para ver a televisão, né? Então as relações a partir desse momento, no momento que a tecnologia foi entrando, se modificaram. E infelizmente a gente repara que houve um distanciamento, né? Só por esse exemplo deles já houve um distanciamento. As cadeiras que estavam em círculos passaram a ser em linha, todas voltadas para a tecnologia, né? E as pessoas passaram a conversar menos, se relacionar menos, começou a haver um enfraquecimento das relações familiares, que são tão importantes, e aí começou a aparecer uma série de outros sintomas, né, relacionados com essa coisa da tecnologia, de eu estar voltado de uma coisa só, de eu estar desligado dos outros, da ausência do olho, da ausência do diálogo, né? Bom, e nós, como é que a gente fica nesse processo todo? Quando eu falo nós espíritas, né? O que a gente tem a ver com tudo isso, com todo esse processo, com toda essa mudança, com toda essa correria? Bom, nós sabemos que o planeta está num momento de transição, de transformação. E sabemos que existe nessa transformação uma série de coisas a acontecer e acontecendo, né? Então nós sabemos que existe muita violência, nós sabemos
sabemos que existem comportamentos bizarros acontecendo pela Terra, muitas coisas acontecendo. Então, nós, na percepção de todas essas mudanças e dessas modificações, temos que prestar muita atenção e procurar observar todos esses processos de mudança, esses processos velozes, tecnológicos que estão acontecendo, para ver se eles estão o quê? Nos trazendo coisas que sejam boas, que sejam positivas, né? Então o Espiritismo sempre nos diz para observar e olhar com razão, né? É a fé raciocinada. Nesses momentos de turbulência, de violência, de mudança, de transição, a gente tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade para observar todos esses fenômenos e avaliar, né? Se é bom para mim, se é bom para o outro, né? Se esses fenômenos que estão acontecendo não vão afetar nas minhas relações sociais, né? E lembrando sempre uma coisa, a escolha é sempre minha, né? Tudo aquilo que eu faço é uma escolha minha. Então, se eu resolvo dedicar muito tempo a esse ou aquele evento, eu vou ser responsável por isso, é o tal do livre-arbítrio, né? Então a gente não pode deixar que os modismos, que a própria pressão social nos empurre às vezes para esse abismo da ausência de diálogo, da ausência da relação, da ausência da proximidade com as pessoas que a gente tem afeto e com o mundo também, porque a gente percebe que está havendo um grande distanciamento. Longe de nós querer condenar os meios de comunicação, a internet, por exemplo. Puxa, tudo isso é uma maravilha, está aproximando as pessoas, aproximando os povos, está diminuindo as distâncias, está trazendo informação, está trazendo tecnologia, mas também está trazendo algo muito nocivo, muito perigoso. Eu não sei se algum de vocês viu Fantástico ontem, eu não costumo ver, mas quando teve a reportagem do que eles chamam de Deep Web, né, que é a internet profunda, é a internet por baixo dos panos, é a internet que não existe registro, né? E no Fantástico mostrou bem, eram os homens sem rosto. Infelizmente, gente, a gente sabe que a internet hoje em dia, ela é um veículo perigosíssimo. E você consegue hoje em dia, por essas vias, vender e comprar órgão, comprar drogas, comprar armas, você consegue comprar a morte de uma pessoa. É terrível, mas é verdadeiro. Ontem o camarada estava lá mostrando, um especialista em segurança, ele abriu lá o site e falou, está aqui. E a gente desmonta um, dois outros se montam, né? Inclusive descobriram uma rede aqui na América Latina gigantesca com brasileiro envolvido, pedofilia, e o cara com mais de 28 milhões guardados, já levantados e investindo em algo que é sórdido, é perigoso, é violento. É claro que a gente está longe disso, mas nossos filhos, nossos netos, né, os jovens que vêm por aí, tudo isso anda muito junto no mesmo balaio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com toda essa velocidade, tudo que se propicia, né? Então antigamente alguma coisa que era escusa, que era totalmente proibida, ela é acessível a um clique, né? E a curiosidade é um negócio muito perigoso, né? A gente fala, poxa, mas tem brasileiro se aliciando para lutar lá no Islã. Como é que pode um negócio desse? Pode, pela internet, eles se alistam pela internet, e aqueles malucos lá, Deus os perdoe lá do Al-Qaeda e do Islã, contratam esses camaradas, treinam esses camaradas que estão aqui às vezes perdidos, não sabem o que fazem. Então é mais uma porta, né? Pode ser uma porta para o bem, pode ser uma porta para o mal. Mas o que muda de fato, né? Na verdade a gente tem todas as mudanças tecnológicas, toda essa velocidade, mas o bem continua sendo bem, o mal continua sendo mal, né? Então tem a internet boa e tem a internet má, né? Tem o tempo que eu uso de forma proveitosa e tem o tempo que eu uso de forma ruim, né? Se eu estou lá dentro do boteco, é um tempo ruim. Se eu estou na minha casa, tendo uma conversa, estou com a minha família, estou fazendo uma leitura, estou ouvindo o centro espírita ou qualquer outra religião, estou fazendo algo de bom, é um tempo bem utilizado, é um tempo proveitoso. Então a gente não pode o quê? Se contaminar
com aquilo que seja nocivo ou que seja prejudicial para as minhas relações com o mundo. Então a gente tem que ter muita atenção e ficar muito, muito ligado mesmo, mais ligado ainda, né? Mas ligado no bom sentido, né? Não também paralisado. Então isso não me serve, não posso fazer isso, eu tenho que olhar aquilo, não. Mas olhar as coisas com racionalidade, com serenidade, né? É assim que os amigos espirituais costumam fazer. É assim que Jesus faria se ele vivesse hoje, né? Ele iria observar, ele iria olhar, ver se é bom para os outros, que ele pensava primeiro nos outros, né? Depois se é bom para ele e se isso é bom para o mundo. A gente tem que ver se é bom para mim, se é bom para o outro, se vai ser útil, que utilidade vai ter, né? Que caminho isso vai me dar, se isso não vai me afastar do mundo ou se isso não vai me fazer uma pessoa pior, né? Porque a gente está aqui com outros objetivos. E o irmão Frederico, para, né, corroborar tudo isso, nos fala volta e meia lá em cima. E falou da última vez que eu trabalhei, né? Tinha uma paciente lá em cima com ele, e a paciente falava, mas eu não consigo, minha cabeça voa para lá, minha cabeça voa para cá, e ele falava, faça uma coisa de cada vez, né? Quando você estiver lavando louça, presta atenção na louça. Quando você estiver lendo um livro, presta atenção no livro. Presta atenção. Então, a gente tem que se focar. A gente sabe que a molecada hoje em dia, os jovens, são multitarefeiros. Eles conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas eu não consigo. Se for fazer, vou fazer errado. Alguma coisa a gente aprende, mas outras não tem como. E às vezes por essa necessidade de ir igual a todo mundo, de estar com o computador ali, o telefone aqui, falando, comendo e vendo televisão ao mesmo tempo, a gente acaba criando um problema grave para as nossas vidas, porque o nosso cérebro não está habilitado. Os mais jovens têm a capacidade de ver com mais propriedade as imagens, ouvir mais do que a gente ouve, porque eles já nasceram dentro de uma geração diferente do ponto de vista tecnológico, né? Eles não sabem o que é um telefone de discar, que você tem que esperar uma linha se completar, né? É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, né? Então o irmão Frederico diz, concentre-se nas tarefas. Ele diz que a gente tem que sempre se voltar para nós, ouvir o nosso coração, né? Porque as pessoas perguntam, irmão, opero, não opero, né? Ele fala, consulta o teu coração, olha para dentro de você, né? E esse olhar para dentro da gente tem que ser em silêncio, né? Tem que ser devagar, tem que ser com calma, na base da meditação, da reflexão, do autoconhecimento, né? E aí tem um pastor que é muito engraçado, vocês entrem aí na internet, que ela ajuda muito, e assistam um negócio que chama, põe lá, Pastor Cláudio, a caixa do nada. O que é a caixa do nada? É uma brincadeira, gente, mas é só para descontrair. Ele diz assim, que a cabeça dos homens é feita de vários compartimentos. Então tem o compartimento dos filhos, do trabalho, da escola, da alimentação. Ele diz que a cabeça das mulheres é diferente. A cabeça das mulheres é um monte de fio desencapado, ele fala. E pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Então você chega em casa, às vezes, você é homem, e a mulher fala, como é que foi lá no trabalho? Olha, as crianças hoje brigaram, olha isso aqui, a minha sogra, minha mãe, eu estou doente, não sei o quê. E o cara fala, calma. Porque o homem, ele tem, eu disse, segundo o pastor, ele tem que fechar a caixinha da família e depois abrir a caixa da sogra, fechar a caixa da sogra e abrir a caixa do dinheiro. Então, gente, brincadeiras à parte, né? A gente deveria, às vezes, compartimentalizar as coisas e distribuí-las de uma forma um pouco mais ordenada, porque a gente acaba se atropelando. As mulheres têm essa capacidade mesmo multitarefeira de estar fazendo a comida, resolvendo um problema do telefone e olhando o filho que está brincando. Se você deixar o pai tomando conta de uma criança na praia, só o pai e a criança vai embora e o pai, eu não sei onde estava. Então, a gente tem uma habilidade diferente, mas o homem precisa da caixa do nada, ele fala, né? A caixa do nada está vazio. Por isso que o homem vai pescar, fica na frente da televisão trocando o canal e não sabe nem o que está fazendo, né? E às vezes a mulher quer entrar dentro da caixa do nada e, segundo o pastor, não pode entrar, porque a caixa é do nada. O que a mulher vai fazer? Ela quer mobiliar a caixa do nada, né? Não pode. Ele fala, não pode. É muito engraçado. Assistam, vocês vão dar risada. Então a velocidade do mundo é a nossa velocidade? Não, né, gente? Não. A velocidade é a gente que decide. A gente tem que decidir
quais são as prioridades, o que é bom para nós, né? E aí eu vou plagiar minha mulher agora, né? As pessoas normalmente reclamam que não tem tempo para nada, né? Elas falam, as pessoas não têm tempo, as pessoas chegam e falam, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer, eu tenho que levar meu filho, eu tenho que buscar, eu tenho que trazer, eu não consigo na minha vida. Aí minha mulher fala assim, você não arruma tempo para comer, para dormir, para escovar os dentes, que são coisas importantes, vitais, beber água, respirar? Sim, eu arrumo. Então você tem que arrumar tempo também para se cuidar, para o teu lazer, para o teu descanso, para o teu hobby. Arruma tempo, né? Para de gemer e de reclamar, porque a gente fica angustiado e agoniado. Não consigo, a minha vida não anda, eu nunca tenho tempo para nada. O dia para mim tinha que ter 26 horas, ele está passando muito mais rápido. Não é verdade. O tempo está igual. A gente que está acelerando, né? E a gente que não consegue encaixar as coisas que são importantes para a gente dentro do nosso tempo. Por quê? Porque a gente prioriza outras coisas, né? A gente prioriza às vezes essa vida acelerada, de muitos compromissos, de muitas buscas materiais, né? E a coisa poderia ser tão mais simples. Então é isso, gente. As pessoas elas não querem abrir mão dessa velocidade aí, dos seus modos de vida atual. Eles querem acelerar, eles querem ter vários compromissos e várias coisas, mas mesmo assim eles ficam reclamando. Só que isso tem um preço, né? A gente sabe que isso tem um preço, isso tem um custo. Quando a gente deixa de viver essa vida um pouco mais simples, um pouco mais calma, para entrar num turbilhão, isso tem um custo, né? Qual é a consequência disso tudo? Dessa velocidade, dessa busca material, dessa falta de tempo, né? Uma série de coisas, né, gente? A gente entra no excesso de trabalho, né? Porque a gente está sempre buscando mais e mais, ou mais dinheiro, ou mais trabalho, ou mais condição social, ou mais status. E isso acaba gerando o quê? Isso acaba gerando ansiedade, porque isso não tem fim pra gente, né? A gente vai sempre querendo mais. Isso acaba, como a gente falou lá no começo, complicando as relações familiares, afastando as pessoas, né? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Se eu trabalho demais, eu estou pouco dentro da minha casa. Se eu estou pouco dentro da minha casa, eu tenho pouco diálogo. Se eu tenho um pouco de diálogo, as coisas vão acontecendo sem que eu saiba. Meus filhos vão crescendo de uma forma desordenada. E aí a família, né, que é a célula mais importante do planeta, vai se dissolvendo, vai ficando capenga, né? E por conta dessa velocidade, por conta dessa ansiedade, as pessoas vão se tornando mais impacientes, mais intolerantes, né? Então a gente está falando de espiritismo, né? Quando a gente fala de paciência, quando a gente fala de tolerância, né? O Evangelho nos fala isso o tempo todo. E a gente não tem paciência e tolerância, às vezes, no trânsito, para dar passagem para uma pessoa, né? E é aquela história, eu vinha vindo para cá agora, isso sempre acontece comigo, é incrível. Eu vinha vindo com o tempo. Quando você vem com o tempo, você vem observando os sinais, né? Todos os vezes, né? Todos os vezes. Parece que está tudo aberto sempre para você. Se você vem apressado e corrido, você está chegando perto do sol e vermelho. É aquela lei de Murphy, né? Mas percebam também, às vezes eu marco um carro lá na minha frente e o cara passa rápido, né? Eu falo, não, vou devagarinho, continuo devagarinho. Aí chega lá no outro sinal, ele para e eu paro atrás dele. Ele rápido, ele para o sinal e eu paro atrás dele. Quer dizer, a pressa às vezes não leva a gente para lugar nenhum. Melhor leva, né? Risco de acidente, atropelar os outros, né? E isso é uma bola de neve, né? O exemplo do trânsito é um, mas isso acontece em várias situações com a gente. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é mais ou menos isso. Só faltou ali, ó, a competição e a comparação constante com o outro. E também o consumo excessivo e desequilibrado. Essa avidez, né, por tudo, por tecnologia, por velocidade, por querer, faz com que as pessoas consumam sem nem prestar atenção, né? Aí quando vê o cartão de crédito está nas alturas lá, pagando um absurdo de juros, e aí depois reclama que está sem dinheiro, que não tem dinheiro para fazer um lazer, claro, né? Estava correndo, não pensou na hora de gastar, comprou por impulso, né? É o que a gente faz muito, a gente trabalha muito por impulso. Esse impulso normalmente tem como fundo a ansiedade, né?
impulso para comer, impulso para comprar, impulso até para brigar, né? Para ser irritado. A gente vive embalado nessas coisas. Bom, o pedido é que a gente busque, né, dentro da gente o verdadeiro motivo da gente estar aqui, né? O verdadeiro motivo da gente estar aqui na Terra é muito complicado e não é, né? Porque ele pode se resumir em poucas palavras. Poderia a gente cumprir tudo isso, né? Então a gente está aqui para quê? Está aqui para evoluir, né, enquanto espírito. E está aqui para ter paz de espírito, né? Então por que a gente transforma a nossa vida num turbilhão, numa correria, num desespero, como se o mundo fosse acabar amanhã? A gente tem essa encarnação e ainda tem a eternidade aí para melhorar e para avançar. Só que essa busca de evolução, ela pede uma série de pré-requisitos, né? Ela pede paciência, ela pede tolerância, ela pede indulgência, e são coisas que a gente vai deixando para trás e acaba embarcando aí nessas barcas furadas. A revista Super Interessante, de um tempo atrás, uma revista muito bacana, ela trouxe lá 5 erros da vida acelerada. Não, isso não sou eu que estou falando, é a ciência que fala, né? Prejudicar as relações com a família, 5 erros da vida acelerada. Namorados e amigos por estar muito apressado e distraído para se envolver profundamente com outras pessoas. Um envolvimento profundo, distante, né? Engordar ao comer rápido alimentos processados e altamente calóricos. Né? Ter ideias pouco criativas, porque a gente não dá para a nossa mente sossego, tranquilidade. Os maiores estudiosos e gênios da Terra ouviam música, faziam exercício e tiveram as suas ideias, não dentro do trabalho, sentados, mas é quando o lado direito do cérebro está funcionando. Quando a gente está pintando, desenhando, fazendo arte, ouvindo música e fazendo coisas completamente diferentes do que o lado esquerdo do cérebro faz, que é uma coisa mais mecanicista, mais matemática, né? Então, por não dar tranquilidade para a nossa mente, a gente deixa de ter ideias boas. Deixar de ter prazer com a comida, com o sexo, com os hobbies, né? Por fazer tudo rápido demais. E correr demais com as tarefas profissionais, até cometer erros, né? Então a gente quer trabalhar mais, mas está correndo tanto e acaba errando. E 5 dicas para viver devagar. Então ele diz assim: diariamente, separe tempo e desligue toda a tecnologia, né? Liga telefone, liga rádio, liga televisão, né? Separe tempo, um momento diferente para você ficar com você mesmo, né? Observe sua velocidade durante o dia. É isso que eu estava fazendo lá no carro, né? Observando a velocidade do outro e a minha também. Por que correr, né? Fazer essa pergunta. A gente vive refém do relógio? Sim, a gente tem nossos horários para cumprir, né? Mas sai um pouco antes, né? Não se atropela, não marca 3 tarefas se você acha que só vai conseguir fazer 2. Por que você marca 3? Né? A gente marca 3 e já de olhar para aquele papel que tem 3, eu já vou ficar ansioso, porque eu sei que eu não vou dar conta e não tenho tempo para isso, então marca 2. Né? Deixa para amanhã. Né? Vai devagar. Deixe buracos na agenda e não preencha todos os momentos do dia com atividade. Porque a gente tem lá também uma ideia de que eu não posso ter tempo vazio, eu não posso ter tempo ocioso, isso é ruim. Vai parecer que eu sou vagabundo, não trabalho, né? Mas o ócio às vezes é uma coisa produtiva. Quando eu falo do ócio, é um tempo pra gente, né, gente? Tem pessoas que chegam e falam: hoje eu almocei com o sanduíche na mão, trabalhando, de frente para o computador. Eu falei: mas você não tinha outro jeito mesmo? Não deu para dar uma paradinha? Não tinha outro jeito, tinha que ser assim. E aí no dia seguinte, o cara é analista de sistemas, por exemplo, que num dia está com um programa doido lá rodando e no outro dia não tem nada para fazer. Então, é falta de programação, né? O cara é programador de sistema, não sabe programar a sua vida. Ele sabe programar uma máquina, mas não programa a sua vida. E a gente não sabe, às vezes, a gente vai envolvido, né? Tem que trabalhar hoje, tem que resolver esse problema, então vou comer aqui, 15 minutos. E aí me tratei mal do meu corpo, e aí reclamo, né? Vou reclamar, a digestão não está legal, dor de cabeça, e amanhã as coisas já não vão andar muito boas. Faça refeições na mesa, em vez de ficar com o prato equilibrando entre as pernas na frente da televisão, né? Como a gente não quer perder nada, e a gente já chegou em casa tarde, a gente vai lá e faz uma comida fast food rapidinho e
corre pra televisão, liga a televisão e está lá prato na mão comendo. Está provado que a gente come muito mais hoje em dia na frente da televisão, mais do que provado, do que se estivesse na mesa, sentado, saciando, mastigando, conversando, dividindo, participando. Está provado também que é na mesa que se educa, que se conversa, que se discute as coisas do dia, né? Então, quando o Cortella falava lá que aquela mesa de 12 pessoas também foi ficando abandonada à medida que a tecnologia apareceu. Porque as pessoas sentavam, comiam, conversavam, depois ainda ia para o ciclo para conversar de novo, tomar um vinhozinho do Porto, por aí. Encontre um hobby que desacelere sua rotina, seja ele pintar, caminhar, ou fazer isso. Eu, por minha conta, botei lá embaixo, ore e medite. Né? Porque quando a gente pensa lá no primeiro, em separar tempo para desligar tudo e ficar um tempo com a gente, isso significa meditar. Né? Então, nas nossas orações, acordou, vai lá, respira, toma o teu café ou não, senta, pega o teu livro de oração, faz o teu evangelho, se prepara para aquele dia. Já começa desacelerando, porque às vezes a gente levanta já, o telefone tocou, aquela corrida, volta lá, desacelera e começa tudo de novo, para que a tua semana não vá tumultuada. E por último, eu vou ver se vai tocar uma musiquinha muito bacana, chama Paciência, do Lenine. Vamos ver se vai tocar.